Olá, sejam bem-vindos ao programa Considerações. Nessa edição, vamos falar sobre processos julgados na vara de família. Por exemplo, o divórcio colaborativo, a síndrome da alienação parental, entre outras práticas jurídicas da área. Vamos também tirar dúvida sobre os processos de inventário que aumentaram significativamente nesse período de pandemia do novo coronavírus. Aqui conosco para esclarecer os assuntos, a advogada Valnete da Silva Costa, ela que é especialista em direito da família e também inventários. Nós vamos com uma reportagem e voltamos a seguir. Se por um lado a pandemia do novo coronavírus uniu muita gente, também separou diversos casais. O número de divórcios aumentou no país desde o início da fase de isolamento e da quarentena. O convívio 24 horas por dia fez muita gente se separar. Foi exatamente o que aconteceu com o Luan. O isolamento não foi nada bom para o relacionamento dele. Eu acho que o fato de ter se aumentado o convívio, de ter se estabelecido uma comunicação truncada entre os dois, e até mesmo uma falta de comunicação entre os dois, decorrente aí do tempo que nós acabamos tendo aumentado, né? O tempo juntos que foi aumentado em função da diminuição das cargas horárias. Eu diria que isso foi essencial e foi primordial para a escolha que nós tomamos. Pequenas situações do dia a dia tornaram o casamento insustentável e foram somadas ao nervosismo causado por tantos meses de confinamento. Nenhum dos dois tinha a possibilidade de sair para respirar, de dar uma volta para esfriar a cabeça, porque precisávamos ficar em casa, precisávamos manter isolamento. E isso foi, de alguma forma, desgastando tudo, né? Histórias parecidas e que só mudam de endereço. Com a Érica, empresária de São Paulo, as brigas foram tão intensas que, além de decidir se separar, ela resolveu voltar para a casa da mãe. No meu caso, as coisas pioraram demais por conta de ter uma escola de música e ter a empresa em conjunto. Então, as incertezas que a gente tinha com a pandemia, com a falta de dinheiro, com as incertezas do mercado e com a grande saída de aluno que nós tivemos, tudo isso foi se agravando e passando para o relacionamento. Especialistas afirmam que os problemas de um casal não surgem da noite para o dia. Não é a pandemia que cria as dificuldades de relacionamento. Elas existem e muitas vezes a pandemia ela trouxe uma potencialização desses conflitos pré-existentes, na medida em que as pessoas aumentam a carga de convívio, né? Em geral, as pessoas não têm, né? Não tinham um tempo de convívio tão grande umas com as outras, não tinham tanto espaço, né, de contato, né, para lidar com essa diversidade, com essas diferenças. Karine faz um alerta ainda para as decisões impulsivas e emotivas, tomadas no calor de uma discussão e que podem resultar num caminho sem volta. Todo tipo de tomada de decisão por impulso, né, ela tende, né, a ter aí uma consequência muitas vezes negativa, né, porque a pessoa ela não reflete sobre, né, o que pode acontecer a partir dessa decisão, né? Então a gente vai pensar assim, todas as decisões elas têm prós e contras, elas têm vantagens e desvantagens, né? Nenhuma decisão ela é só positiva ou só negativa. As separações estão em alta em todo o país. Os cartórios vêm registrando mais ações do tipo durante a pandemia. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de divórcio cresceu quase 19% entre os meses de maio e junho em relação ao mesmo período do ano passado. Em alguns estados, a curva que indica essa tendência mais que dobrou. Os divórcios consensuais, eles cresceram em números absolutos no Brasil, né? Eles passaram de 4.400 no mês de maio para 5.300 em junho, com destaque para o Amazonas, onde teve um aumento de 133%, é mais que o dobro. O Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79%,
Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55% e Bahia, 50%. Só tem 3 estados da federação que não viram crescimento nesse período, tá? Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Esse crescimento todo coincide com a autorização para que divórcios, partilhas, inventários, doações e procurações, por exemplo, possam ser feitos de forma remota por videoconferência. Os atos à distância por cartórios de notas brasileiros foram possíveis graças a este provimento editado recentemente pela Corregedoria Nacional de Justiça. A gente precisa de mecanismos para que as pessoas possam regularizar as questões da sua vida pessoal. E o divórcio, ele pode ser realizado também dessa forma à distância, desde que atendidos os requisitos que o Código de Processo Civil tem para esse procedimento. Um deles é não ter filhos que sejam crianças e adolescentes e que tenham um acordo entre esses integrantes dessa relação que está sendo dissolvida. A gente vai ter que partilhar todos os bens adquiridos ou eventual poupança que tenha sido formada no decorrer dessa relação. E é bem importante destacar que hoje, para o Superior Tribunal de Justiça, no regime de comunhão parcial de bens, nós temos inclusive a partilha do saldo do FGTS do período da relação. A facilidade de você praticar o ato à distância, sem ter que ir no cartório, durante a pandemia, claro, facilitou, porque as pessoas talvez esperassem passar a pandemia para se divorciarem no papel. Muito bem, quero agradecer a presença da nossa amiga, querida advogada Valnete, e vamos falar sobre um assunto muito importante para a família. Primeiro, gostaria que você explicasse sobre a advocacia colaborativa. O que é isso? Boa tarde, Picarelli. Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer de estar aqui no seu programa. É uma honra para mim estar aqui no seu programa. A advocacia colaborativa, essas práticas colaborativas, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 90, pelo advogado de família Stu Webb. Stu Webb, um advogado bastante influente no ramo da família, fazia 18 anos que ele estava advogando no ramo da família, mas ele estava enojado, ele estava frustrado com como ele via o final dos processos dele. Mesmo ele ganhando, mesmo ele tendo êxito nos processos, ele via o que o litígio causava naquela família. E aí ele estava quase desistindo e disse, deve existir uma outra maneira da gente passar por esse processo de divórcio que não cause tanta destruição ali naquela família. E foi aonde ele teve a ideia das práticas colaborativas. E assim surgiu as práticas colaborativas nos anos 90, nos Estados Unidos, por esse advogado Stu Webb. E como funciona isso? Porque quando um casal fica em briga conjugal, existe a separação, às vezes, de corpos, mas o divórcio acaba no litígio, na briga, né? É aquilo que você acabou de dizer, a família fica magoada, a pessoa, a esposa, o marido. E como que é essa colaboração nesse processo de separação de casais? O que acontece? O casal, ele tem que ir em busca de 2 advogados colaborativos. Os advogados, eles precisam ter essa formação de colaborativo, porque senão não funciona. E aí, o que acontece? Chama como o advogado de uma parte, tem uma reunião a 4, onde vai ser discutido. Vamos ver de que forma que vocês, tanto o marido como a esposa, como é que vocês querem caminhar com esse processo. A gente dá voz para eles de que forma que vocês querem caminhar. Aí, se a gente vê que eles querem caminhar para o lado do conflito, a gente vai orientando para que seja através do divórcio colaborativo. E as partes, elas têm que aceitar participar desse divórcio colaborativo, dessas práticas colaborativas. Se um deles não aceitar, aí não existe esse método, porque as práticas colaborativas, elas são um método de resolução de conflito extrajudicial. Ou seja,
corre fora do judiciário. Nós, advogados, nós assinamos um termo de participação. O que é esse termo? É um termo de não litigância. Se não sair um acordo nesse caso concreto, nós, advogados, nós temos que nos retirar. E aquele casal, eles têm que ir em busca de outra equipe. É mesmo, é? E se houver ainda a necessidade, a gente traz para essa equipe outros profissionais da saúde, como o coach, o terapeuta, o neutro financeiro. A gente traz um psicólogo infantil para ouvir, para ajudar. A base disso, então, é o diálogo. Se não diálogo, tiver o diálogo, sim, não acontece absolutamente nada. A advocacia colaborativa, ela é uma advocacia voltada... Conciliadora. Exatamente. Ela é voltada para a construção do diálogo. A gente busca restaurar aquela comunicação que, em algum momento, ela teve um ruído. E você me diga uma coisa, e tem condição, às vezes, de unir o casal de novo? Como é que funciona realmente isso, né? Porque é algo, assim, muito novo, né? É novo isso aí. Pode restaurar casais ou, na maioria das vezes, há separação mesmo? Antes de eu te responder, eu vou te dizer o seguinte. Quando eu iniciei meus 2 processos de divórcio, o casal não se separou. Porque eu fui ali conduzindo numa conversa e eles reataram. Hoje, tem um desse casal que eles ainda estão juntos. Não é bonito isso? Nossa! Né? Então, assim, eu gosto muito da minha profissão. Porque a gente primeiro tenta realmente uma reconciliação daquele casal. Sem juiz, sem nada, só entre advogados. Não. Nas práticas colaborativas não existe o juiz. Quem vai construir aquele acordo são as partes, com a nossa ajuda, com a ajuda dos 2 advogados colaborativos, com a ajuda da equipe, que se houver necessidade a gente chama. Então, a gente vai dando as ferramentas para eles e eles mesmos acabam construindo esse acordo. E quando o acordo é construído pelas partes, a chance desse acordo ser sólido e de dar certo é bem mais provável do que quando é dada uma sentença pelo juiz que não conhece aquele caso concreto. Quer dizer que vocês estudam primeiro a família, né? Porque o caso aí vai ser uma junção de família, né? Vai pensar na família, né? Vocês realmente passam a ser os advogados aí nessa sua área, é como se fosse um sacerdote, né? É um sacerdócio, né? Para a valorização da família. Isso tem dado bom resultado. Bom resultado. E a gente pensa assim, aquele casal, em algum momento, ele deu certo. Então, a gente conversa com eles para que eles pensam, como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, depois que tudo isso passar. Então, vamos restaurar o diálogo, a comunicação, para que passe por esse processo, essa transição desse divórcio, e você lá na frente você tenha essa paz, porque essa paz é importante, porque esse casal, principalmente se existe filho, quando se tem filhos, ele deixa de ser um casal conjugal, mas um casal parental ele vai continuar sendo. Porque tem filhos. Esse contato eles vão ter que ter para o resto da vida. Então, a gente trabalha bastante isso. Tá, vamos supor que houve a separação, vocês não conseguiram conciliar os 2 nessa paz que você acabou de falar. Bom, tem filhos. É lógico que a dissolução aconteceu, mas os filhos unem esse casal. E a alienação parental que às vezes acontece? A mãe fica fazendo a cabeça do filho ou vice-versa, e a criança fica dividida numa situação que não sabe se fica com o papai e não sabe se fica com a mãe. Como que vocês trabalham nessa situação? Então, o que acontece? Ninguém acredita, ninguém quer que o amor um dia vai acabar. E o amor um dia acaba. Às vezes você casa pensando assim, a maioria, né, das vezes as pessoas casam pensando, eu vou casar para o resto da vida.
E aquele que foi surpreendido com a notícia da separação, do divórcio, ele acaba se sentindo rejeitado, ele fica magoado, ele fica com raiva, ele acha que ele foi traído e causa um sentimento de vingança. E se isso não for trabalhado adequadamente, esse processo de divórcio não for trabalhado da forma correta, vai afetar os filhos. Por quê? O terreno fica tudo fértil. A probabilidade de trabalhar na cabeça dessa criança ou desse adolescente contra aquele que provavelmente deu causa na separação, no divórcio, aquele que saiu de casa, é grande, porque a criança fica fragilizada. E o que ficou na casa, no lar conjugal, ele vai acabar usando o filho para essa vingança. Olha, você está vendo? O seu pai ou sua mãe, ó, nos abandonou. Você está vendo? Ele não gosta de você. Porque se ele gostasse, ele estava aqui. Isso é uma alienação parental. E a alienação parental, ela é grave, que ela pode causar uma doença, que é a síndrome da alienação parental. É uma doença que é silenciosa, desastrosa, porque ela mexe com o psicológico daquela criança, daquele adolescente. E quando adulto, vai dar problema. Vai levar para a vida adulta. Vai levar para um adulto cheio de problemas. Você tem trabalhado numa situação como essa? Tem algum exemplo para nos dar? Ou não? Lá no escritório, difícil chegar, assim, caso de alienação parental. É difícil. Já trabalhei em um, porque a alienação parental, ela tem, assim, ela pode ser leve, médio ou grave. Então, no escritório chegou um caso leve. Então, não foi necessário levar para o judiciário. Porque o que acontece? Quando o pai ou a mãe percebe que está tendo aquela alienação parental, porque o pai ou a mãe tem que ficar atento ao comportamento do filho. Porque eles apresentam, eles dão sinais emocionais. Porque eles começam a ficar com raiva, eles começam a ficar com ódio, eles começam a ficar depressivo, eles começam a ter uma baixa no rendimento escolar. E, então, precisa ficar atento, porque se for percebido isso no início, a forma de lidar, a forma de trabalhar com isso, vai ficar muito mais tranquila do que deixar acontecer, porque depois vai ter que ir para um psicólogo, para um psiquiatra, que vai ter um gasto enorme. Por isso que eu digo, as práticas colaborativas, num caso de divórcio, num conflito de família, ela é muito importante. Vai ter aquele gasto daquela equipe ali? Vai. Mas o custo emocional, até o custo financeiro lá na frente, vai ser bem menor. Porque os pais, depois, eles podem ter todo esse custo cuidando daquela criança, daquele adolescente que foi alienado. Dona Valneta, quem procura os seus conselhos, né? Vamos colocar assim, né? Para tentar resolver essas questões de não separação ou de separação? A mulher ou o homem que mais procura, que quer consertar o casamento? A mulher. A mulher procura. A mulher, é. O homem, ele é um pouco mais acomodado com a situação. Então, ele vai resistindo ali àquela situação, mesmo que não esteja tão bem, mesmo que ele não esteja tão confortável naquele casamento, naquela relação. A mulher, ela toma uma decisão, e aí, quando ela toma uma decisão, ela procura um profissional. E o marido aceita? Quando observa que é praticamente quase uma reconciliação? Ou não? Ele fica com o pé atrás, ele tem que ouvir primeiro, tem que fazer uma catequese nele, na cabeça dele. Como que funciona o primeiro encontro no escritório? Cada caso é um caso. A gente tem esse lado que o marido não quer, às vezes ele nem quer ir até o escritório, porque o bom já é ele ir acompanhado de um advogado, mas a maioria das vezes realmente, no início, tem essa coisa tensa. Depois que tem uma conversa, uma reunião a 4, e vai mostrando que as práticas colaborativas,
ela é um meio deles passarem por tudo isso mais tranquilo, que pode, aquele respeito que existe ou existia, ele pode ser restaurado, eles vão amenizando, eles vão ficando mais tranquilos para ouvir aquela proposta, né, da separação do outro que procurou. E esse período, quanto dura esse período do primeiro encontro e até a finalização, ou separação ou reconciliação? Ou a reconciliação. Varia muito, né? Mas tem casos assim que dura 4 a 5 meses. Vai depender também assim do poder aquisitivo daquele casal, porque quando tem assim um poder aquisitivo bom, muitas vezes a gente precisa trazer esse neutro financeiro. Para que esse neutro financeiro? Para não deixar que... Bom, essa equipe multidisciplinar é para identificar onde que é o foco da crise, onde está a ferida, né? Isso. Por isso que tem que trazer essa equipe. Exatamente. Né? Mas acontece também de não precisar trazer toda a equipe. Apenas na área da pessoa, na área do conflito. Sim, de repente aquele divórcio ali, ele está caminhando bem, que não precisa nem trazer um psicólogo, um neutro financeiro. Ou, no mais, a gente traz só um psicólogo infantil, porque se tem uma criança e o casal não está sabendo transmitir isso para aquela criança, precisa desse profissional da saúde chamar a criança, ver como ela está vendo tudo aquilo, ou ela comunicar o que está acontecendo com os pais, para que essa criança também passe por esse momento mais tranquila. Doutora, no primeiro encontro, eu vou falar do primeiro encontro, que é o mais nevrálgico do negócio, né? Dessa sua especialidade. Existem as acusações, porque no primeiro encontro, não, porque ela faz isso, eu estou separando porque eu não aguento mais isso, porque ela fala demais. Existe esse conflito no início? Existe. E como que você faz para amenizar a situação? Esse conflito ele existe, mas a gente já explica desde o início. É como na mediação. A gente já deixa explicado que ali não pode haver essas acusações. Ofensas. Não pode, não pode. E se começar a ter, a gente pede um pouquinho, vamos tomar uma água, vamos tomar um café, a gente deixa todos se acalmarem um pouco para depois a gente retomar e a gente deixa bem claro, não pode haver essas acusações, não pode. Senão deixa de ser práticas colaborativas e vai ter que ir para o judicial. O judicial e toda aquela mesmo. Equipe vai ter que se retirar. Tá, então, é um dos requisitos. Tá, e o choro? Quem chora Nós, advogados... Quem chora mais? A mulher ou o homem que chora? Não, a mulher. Chora. A mulher. Por quê? Qual é o ponto que faz com que a mulher, numa reunião como essa, ela derrama suas lágrimas? A mulher, por si só, ela já é mais sensível, né? Ela já é mais sensível. Ela se sente mais fragilizada. Ela se sente... Culpada? Não. Não culpada. Eu acho que num divórcio, numa separação, os dois são culpados. Não existe, não existe essa, fulano é culpado, não. Se chegou naquele momento, chegou a um divórcio, a separação, não foi culpa só de um. Ambos são culpados. Naquele momento, a pessoa pode estar lá, você é o culpado, que não sei o quê. Mas se parar para refletir, pensar um pouco, existe culpa dos dois. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Uma parcelinha de culpa, né? Exatamente isso. Interessante. Algum caso já foi para o judiciário, porque vocês não conseguiram resolver? Já aconteceu. Muitos? Poucos? Não, poucos. E por quê? Qual foi a causa de não haver colaboração por parte dos cônjuges? Então, tem a respeito dos alimentos do filho, porque o que acontece quando se trata de alimentos? Quem paga os alimentos acredita que está pagando além, e quem recebe acha que está recebendo menos do que precisa. Então, às vezes vai para o judiciário nesse ponto. E aí o que a gente fala, vai deixar um terceiro, vai deixar um juiz que não conhece daquela família. A situação deles real. Exatamente. Né? Decidir por eles, vai deixar um terceiro decidir. Então, por que não decidir aqui? Vocês que conhecem a realidade de vocês, vocês vão permitir que um terceiro decidem?
Então, assim, os casos que vão para o judiciário são poucos, por causa dessa equipe, porque a equipe, ela não trabalha sozinha. A gente trabalha um dando suporte para o outro. E o advogado colaborativo, ele não trabalha contra o outro advogado. São parceiros. Ele trabalha com. A gente trabalha junto, nós somos parceiros. Eu olho a necessidade do meu cliente ali, eu estou ali segurando na mão do meu cliente, mas também eu olho para a necessidade da outra parte. Isso é um trabalho em equipe. Conjunto em equipe, então não tem como, né? Não dá certo. É porque tem aquele caso, né, na separação judicial, né, litigiosa, o homem reclama, a mulher levou tudo que eu tinha, eu fiquei sem nada. E a mulher sempre leva mais numa briga litigiosa. Às vezes, né? Às vezes. Não é em todos os casos, não é. Até assim, no caso da Zilu, do Zezé de Camargo, do Luciano, como que foi nesse esse caso? Houve um acordo, um advogado só para os dois, que a gente aconselha a não ser assim. A gente aconselha sempre, por mais que seja um divórcio consensual, é bom cada um ter o seu advogado. E o que aconteceu? Ela acabou saindo prejudicada. Depois de alguns anos, ela queria anular esse acordo. E anular um acordo não tem como. É muito difícil. Mas se eles ali tivessem feito essa dissolução dessa união, através das práticas colaborativas, através de uma mediação, através de uma conciliação, isso não teria acontecido. Porque nós, nas práticas colaborativas, o advogado dela iria orientá-la. E, com certeza, teria um neutro financeiro ali naquela situação. Então, o neutro financeiro ia pegar toda aquela documentação, ia chamar ela para uma conversa, para uma reunião individual, porque existe este momento, e ia falar, olha, você está sendo prejudicada aqui e aqui. Porque, muitas vezes, não vou dizer só a mulher, mas o homem, ele também, ali naquele calor daquela emoção, ele também acaba assim, querendo desesperado, vou assinar para acabar com tudo isso, e assina. Sem ler. Sem ler. Eu costumo dizer, não assine nada sem ler. Ou muitas vezes ali está lendo, mas está tão ali, a emoção está tão aflorada, que não percebe que está escrito. E quando vai perceber, já é tarde demais. Que é o caso dela, né? E ainda mais ela teve a filha dela, a Vanessa Camargo, que foi testemunha a favor do pai, dizendo assim, porque se ela tivesse assinado coagida, tudo bem, esse acordo poderia ser anulado, mas não houve. A filha mesmo testemunhou, olha, não foi coagida. Doutora Valnete, vamos falar sobre inventário. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, existe muito conflito de casais, que às vezes não procuram um advogado, já vai para o litígio, já vai para a briga, e às vezes procura a defensoria pública, porque não tem condições de pagar um advogado particular. E há muitas separações. E, às vezes, nessa separação, a pessoa pode morrer e deixou bens para a esposa, para filhos. Como que funcionaria o caso de inventário nessa situação que nós estamos vivendo hoje? O casal, quando eles separam, vamos dizer que ele separou de corpos, né? Está separado, cada um na tua casa, mas eles ainda não... Tem um vínculo. Exatamente, porque existe aquele vínculo ainda jurídico. Porque eles são casados. E se vem um deles, vem a falecer no período de 2 anos, mesmo separado de corpos, o outro, ele é herdeiro ainda. Mas agora tudo vai depender do regime de bens. Vamos falar do regime que hoje, o regime de comunhão parcial de bens, ele é o regime legal. Então, hoje, se a pessoa vai casar e ela não fala qual é o regime que ela está escolhendo, o cartório vai colocar o regime que é a comunhão parcial de bens. E nesse regime parcial de bens, o cônjuge, o que está vivo, ele pode ser herdeiro e pode ser meeiro, que há uma diferença em ser herdeiro e ser meeiro. Herdeiro, ele se o falecido, ele veio para essa união, ou união estável, ou um casamento, e trouxe bens particulares. E ele é meeiro se na constância dessa união foi adquirido bens, que aí é bens comuns. E então, mesmo separado de corpos, se um vem a falecer,
o outro é herdeiro ou meeiro. E, nesse momento que nós estamos vivendo, aumentou muito as mortes, né? E, nisso, os inventários. Mas eu gosto de trabalhar bastante com o inventário extrajudicial. Como que funciona o extrajudicial? Então, o inventário extrajudicial, agora mesmo eu tive um inventário que foi finalizado com 45 dias. Enquanto eu tenho inventários que iniciaram em 2017, pela via judicial, que ainda está enrolando até hoje. Está enrolando até hoje. E o extrajudicial, ele é muito rápido, muito ágil. Só que ele tem uns requisitos que têm que ser cumpridos. Por exemplo, o ITCD, o pagamento do imposto causa mortes. Ele tem que ser pago no início, antes da lavratura da escritura de inventário. Então, muitas vezes acontece de o herdeiro ou os herdeiros, eles não têm condições financeiras de pagar aquele imposto. Porque o imposto aqui em Campo Grande, aqui no nosso estado, está 6%, né, do valor, né, do bem a ser transmitido. E aí, na maioria das vezes, acontece de ter que vender um imóvel ali, durante o inventário que está sendo preparado lá no cartório, para que seja quitado esse imposto. E é nessas horas que eu chamo a atenção que as pessoas precisam tomar muito cuidado quando elas estão comprando imóveis de algum herdeiro. Porque se não tomar esses cuidados, essa venda, ela pode não ter os efeitos legais perante os outros herdeiros. Então, existe duas formas de você vender esse imóvel, ou durante o processo de inventário no judiciário, ou ali no extrajudicial, no cartório. Você pode fazer uma cessão de direitos hereditários ali na própria escritura, ou você pode fazer um contrato, um compromisso de compra e venda. E depois, logo em seguida, já fazer a transmissão para o comprador. Doutora Valnete, e a pessoa endividada, o homem endividado, cheio de dívidas, de repente morre. Como é que fica a situação da viúva ou dos futuros herdeiros, ou dos herdeiros, se ele tiver algum imóvel, alguma coisa assim? O patrimônio do falecido, vamos dizer, ele morreu, ele tinha dívidas, mas também tinha patrimônios. O patrimônio, ele vai até, a dívida é paga até o patrimônio que foi deixado. O falecido deixou uma dívida de 1 milhão, mas o patrimônio é de 800 mil. Alguém aí vai perder, algum credor vai ficar sem receber, porque os herdeiros, eles não podem... Eles têm o direito deles, não Sim, tem? Mas de metade? Não, mas nesse caso, o herdeiro não vai receber nada. Por quê? O falecido deixou uma dívida de 1 milhão. O patrimônio era de 800 mil. A dívida vai ser paga, isso se os credores se habilitarem no processo. Porque eles podem se habilitar no processo. E a parte dos herdeiros da viúva, que tem metade? Não vai receber, não. Não recebe? Se a viúva ela for meeira, a parte dela é respeitada. Porque quando são casados com comunhão parcial de bens, praticamente, quando eles construíram os bens juntos, ela tem metade, sim, não é? Sim, mas Como o que está sendo inventariado é somente a parte do falecido, 50%. A parte dela vai ficar intocável. Não vai entrar nesse pagamento dessas dívidas do falecido, não. É respeitado. Os herdeiros, que se ela tiver filhos com o falecido, esses herdeiros, esses filhos que não vão receber nada de herança, porque o patrimônio vai ser usado para pagar as dívidas, mas ela fica reservada a meação dela, não é mexida. Supor que ela morra também, fica os filhos, e aí? Depois do processo do inventário. Vamos supor durante o inventário, porque tem inventário que demora muito tempo. Morreu o cidadão cheio de dívida, está lá, um patrimônio dele que é 1 milhão, vamos supor, uma casa que vale 1 milhão, ela tem 500 mil, ele tem 500 mil. Ele deve mais do que isso. Quer dizer, ele morreu, começa o processo de inventário, de repente ela morre também. Porque eu já vi casos assim acontecendo
e herdeiros está brigando aí porque os pais morreram e cheio de dívidas. Como que funciona isso na prática? O que tem que ser observado? Essa dívida, ela foi feita em função do casal? Se ela foi feita em função Não, às vezes a dívida é só do camarada. O cara se for só do dele, camarada, só dele, ela não vai, o patrimônio dela vai ficar para os filhos. Vai ficar para os filhos. Não vai ser usado para pagar a dívida dele, se for só dele. Agora, se a dívida foi feita em função do casal ou em função da casa que eles moram, com o falecimento dela também vai sim. Entendi. Muito bem. Eu quero agradecer a doutora Valnete da Silva Costa, especialista em direito de família e também de inventários, por essas explicações. Eu gostaria de deixar os microfones e as câmeras para você fazer uma consideração geral a respeito da sua profissão. Que as pessoas, no momento de um conflito, principalmente familiar, que pense a forma que quer ver esse conflito sendo resolvido. Que, principalmente se houver criança, pensa que quanto mais for feito por uma via de resolução de conflito, que pode ser pela mediação, pelas práticas colaborativas, conciliação, arbitragem, porque não existe, essa via é melhor. Nós vamos ver, existe a via mais adequada para aquele caso concreto. Então, que as pessoas busquem encontrar uma forma de resolver aquele conflito, pensando lá na frente. Como é que tudo isso vai terminar? Pensando na restauração daquela família. Porque aquela família, ela tem que continuar a existir. Para o bem dos filhos. E eu deixo assim, e eu gosto muito de uma frase que o conflito, ele sempre vai existir. A gente só precisa saber de que forma que a gente vai lidar com aquele conflito. Porque o conflito nas nossas vidas, ele vai existir sempre. Verdade. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer imensamente de estar aqui e agradecer pelo convite. Gratidão. Muito obrigado. Bem, ficamos por aqui no Considerações e estaremos de volta no próximo programa. Fiquem com Deus.